decisão, enfim, por uma série de equívocos que nós constatamos e, portanto, discordamos dessa decisão, nós já apresentamos hoje pela manhã um recurso, os embargos de declaração a essa decisão, para que esses pontos possam ser esclarecidos. Evidentemente que decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Então, a decisão que está vigente até que se avalie esse nosso recurso, nós vamos tomar as medidas para cumprir. Estamos avaliando, trabalhando na edição de um novo decreto, mas já apresentamos esses embargos e aguardamos aí que, devido à urgência, à celeridade que o tema exige, possa ser avaliada ainda hoje. Prefeito, uma outra pergunta feita por parte da grande maioria dos comerciantes também, algo que está sendo muito falado aqui na cidade em relação aos shoppings. Existe essa possibilidade de reabrir os shoppings da cidade ou não? Como aconteceu em São Vicente, em Praia Grande? Qual é a realidade? A cidade vai abrir, não vai abrir os shoppings? Muita pergunta chegou para a gente em relação a isso. E muita gente também chegou já emendando a diferença, por exemplo, das galerias, como um Supercentro Boqueirão, né? Nós temos aqui que é um centro comercial, a Galeria de Moreira, e os shoppings, por que que esses estão abertos e o shopping não? Olha, boa pergunta, Vitão. Os centros comerciais, né, são abertos, né, não tem sistema de ar-condicionado fechado, lojas que muitas delas com porta para a rua, ou seja, um ambiente mais aberto. E a nossa preocupação com os shoppings é justamente para que a gente tenha a segurança da população, né? Então, obviamente que os shoppings vão abrir no momento certo. Nós estamos aguardando aqui, estamos discutindo durante essa semana um protocolo com os 4 shoppings da cidade, para que a gente tenha um protocolo rígido, rigoroso nesta abertura, tendo segurança para o lojista e para os funcionários, né, que vão colocar a barriga no balcão, para quem vai trabalhar. Preciso que essas pessoas estejam seguras. O que nós vimos em outras cidades aqui na região, quando da abertura de shoppings, foram filas, aglomerações no entorno. Então, dentro do protocolo que será discutido, né, e aprovado, obviamente, construído com shoppings da cidade, estará prevista a obrigatoriedade dos shoppings organizarem a fila fora do shopping, porque quem gera a fila precisa organizá-la. Eu não quero ver aqui em Santos as cenas que eu assisti quando da abertura de shoppings em outras cidades. Nós vamos tomar todo o cuidado para que isso não aconteça. Nós estamos num grande esforço para evitar a aglomeração, e a reabertura e a retomada não pode ser um estímulo à aglomeração. Por isso nós estamos abrindo as atividades gradualmente, aberturas faseadas, um plano muito responsável, compatível com os nossos indicadores de saúde, para que a gente tenha condições de atender as pessoas que ficam doentes. Esse é o objetivo. Até o momento ninguém ficou sem UTI, ninguém ficou sem atendimento, ou seja, o Sistema de Saúde de Santos está cumprindo a sua missão de salvar vidas, né? E para isso é importante que a gente tenha uma abertura organizada, regrada, sem aglomerações. Então, os shoppings vão abrir no momento certo, quando os protocolos estiverem definidos e a população e os frequentadores e os trabalhadores estejam em plena segurança. Prefeito, a gente também ontem conversou com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. A Luciana Moledas conversou com ele no Jornal da VTV. Vou pedir para a gente ouvir um trechinho para que você possa comentar, já que hoje tem pronunciamento do governo do estado. Pode rodar, o prefeito comenta isso conosco. Vocês vão atualizar esses dados e também a situação das cidades do estado como um todo, secretário? Sim, nós vamos atualizar as 17 regiões aqui do estado de São Paulo. Nós vamos, através dos dados ainda de hoje, dia 16 de junho, poder impactar essa análise e amanhã apresentar para a população de todo o estado de São Paulo de que forma ficam as novas fases. Só lembrando que para amanhã nenhuma região vai avançar com mais flexibilização e só aquelas que for necessário endurecer nesse momento. Nós fazemos de 7 em 7 dias essa análise e de 14 em 14 dias a possibilidade de avanço de fase para as regiões do estado. Prefeito, em cima disso que falou o secretário Marco Vignoli, qual a expectativa não só da cidade de Santos, mas também você falando como Condesb, como presidente do Condesb. Qual a expectativa em relação
a situação da Baixada Santista. Antes só do prefeito responder, pode rodar o número na tela para a gente da realidade aqui da Baixada. Total de casos confirmados no dia 1º é de 6.813 e no dia 14 subiu para 13.373, um aumento de 96%. Existe uma preocupação em relação a isso. E o número de óbitos também era de 393 no dia 1º, no dia 14 passou para 571, um aumento de 45%. Se baseando nesses dados, prefeito, em relação ao que passou o governo do estado e também da situação atual da região, qual a expectativa desse pronunciamento hoje do governo? Olha, primeiro é importante explicar para a população, Vitão, em relação a esses dados, né, divulgados, que contém, através de um erro de interpretação, uma avaliação também equivocada. Quando a gente fala do número de óbitos que são divulgados diariamente pelas prefeituras, a gente está falando das confirmações e não da data do óbito. Então, quando a gente vê esse número, por exemplo, que você apresentou de crescimento de 45%, ele não reproduz a realidade. Por quê? Porque essa é a data da divulgação, não a data da morte das pessoas. E para que a gente possa constatar e conferir a evolução da epidemia, a gente tem que saber quando de fato as pessoas morreram, né? Para saber como isso está progredindo. Então, quando a gente vê notícia, olha, nas últimas 24 horas morreram tantas pessoas. Não, né? Houve a confirmação dessas mortes. Essas mortes não ocorreram nas últimas 24 horas. Então, a forma de divulgação muitas vezes também leva a erros de interpretação por parte das pessoas que estão assistindo. Então, sempre é bom esclarecer. E por que a gente divulga e confirma esses casos depois que a morte ocorre? Porque existe um tempo para o resultado dos exames, né? Alguns exames demoram 10, 15, 20 dias, dependendo do laboratório, dependendo da cidade, enfim, tem uma variação muito grande. E para que a gente possa constatar a evolução da pandemia, o que vale é o dia do falecimento daquela pessoa. Outra coisa importante, então, é que nós montamos aqui um monitoramento regional do Plano São Paulo, ou seja, o número de casos, número de óbitos das 9 cidades da Baixada Santista. E, a partir disso, a gente tem, em tempo real, a classificação da Baixada Santista. Então, hoje, não pode ter outra classificação anunciada, que não será autorizada ainda, porque demora 14 dias, de acordo com a regra do Estado, tem que manter esses indicadores por mais 7 dias, mas hoje, a situação que o Estado tem que anunciar é que a Baixada Santista está na fase amarela, né? Nosso monitoramento aponta isso e qualquer outro dado diferente desse não reproduz a realidade. Teremos que manter esses indicadores por mais 7 dias para que a gente possa passar na próxima semana para a fase amarela. E mais um dado importante, Vitão, quando a gente fala também de casos confirmados, né, e aparece um número bastante expressivo, a gente deve levar em consideração que a cidade de Santos, como é que você descobre casos confirmados? Como é que você comprova os óbitos por Covid? Fazendo exame, fazendo teste. Cidades que não aplicam teste não reproduzem a verdade, né? Passam informações que são ilusórias. Aqui em Santos, nós estamos fazendo 20 vezes mais testes do que o Brasil, né? Repito, 20 vezes mais testes do que a média brasileira. Em Santos, nós fazemos, na média, mais testes, Vitão, do que a Alemanha, mais testes do que a Espanha, mais testes do que a Itália, mais testes do que os Estados Unidos. Aqui somos uma referência mundial em como se deve trabalhar de forma correta, né, o enfrentamento da pandemia. Quem não procura não vai achar, quem procura acha. E digo, esse número vai aumentar. Vai aumentar porque no final de semana nós vamos fazer uma blitz com milhares de testes na Zona Noroeste. Nós estamos indo aonde a população está. E essa é a forma correta de trabalhar. Por isso, se a gente faz mais testes, a gente vai ter mais casos confirmados. Sem testes, sem verdades. Quem não testa, divulga mentira. Aqui em Santos, a gente vai divulgar a verdade porque a gente quer fazer um enfrentamento sério
salvando vidas, que é o mais importante. Muito transparente, prefeito de Santos, né, presidente do Condesb. E aí tem 3 coisas importantes e rápidas aqui. São os dados do governo do estado, essa transparência por parte da cidade de Santos, que é importante nesse trabalho de combate à pandemia, e ouvir o outro lado da história, como manda o bom andamento do jornalismo, que é, colocamos os dados do governo do estado, o presidente do Condesb trouxe aqui os dados relacionados à região. Muito obrigado, prefeito, presidente, a gente pode falar assim já. Boa sorte para você nessa continuidade de trabalho. Obrigado, Vitão. Grande abraço aí. Grande abraço para todos vocês. Vocês estão vendo aí, né? A gente está falando um pouquinho e explicando todos os lados da história. Toca a sirene aí, por favor. Vamos falar de casos policiais. Fabrício Fernandes e outros destaques já na área.